Hoje, nós da Imprensa Jovem fizemos um programa especial sobre comidas típicas do folclore brasileiro. O nosso folclore pode ser destacado também pelas comidas típicas de cada região. O que comemos fala muito da nossa cultura. As festas do dia a dia sempre estão marcadas pela culinária. A nossa cozinha típica é marcada pela influência indígena, africana e europeia. Nós da TV Link preparamos uma viagem de norte a sul pelas mesas do povo brasileiro. Vamos nessa! Alguns pratos entram no ritmo das suas regiões, se misturam de tal forma com o folclore local que quase se torna impossível separá-los. A origem do baião de dois é cearense e pode ser confirmada por Câmara Cascudo, tendo como referência a obra Liceu Cearense de Gustavo Barroso, datada de 1940. O termo baião refere-se a uma dança típica nordestina, derivada de uma forma lundo, dança africana som de batuques, chamado baião. A popularidade do baião de dois ganhou as fronteiras do estado quando Luiz Gonzaga, o rei do baião, gravou a canção de Umburdo Teixeira, com o nome do prato. Com arroz, o feijão, um pouco de carne seca e queijo coalho, acabou surgindo esse delicioso prato típico nordestino. Um prato completo que não necessita de acompanhamento, mas que sempre conta com alguma variação da culinária local ao ser servido. Como os ingredientes são de simples acesso, é um prato comum nas zonas rurais, normalmente é feito à noite para o aproveitamento das sobras do dia. Uma das grandes honras do gaúcho é o churrasco, que leva o seu nome. Como o molho que acompanha leva o nome de a campanha, referindo-se à maneira de comer no campo gaúcho. E, no entanto, a origem do churrasco não é gaúcha, ou pelo menos não tanto quanto imaginam. O caso é que, no Brasil, como nas demais regiões da América, os europeus introduziram o hábito de comer carne assada. No caso dos gaúchos, temperada com sal grosso e acompanhamento de chimarrão, um chá de erva mate. Não há consenso sobre a origem da cocada, mas a história mais difundida é que ela teria sido criada por volta de 1750, quando o Brasil estava sendo colonizado e recebia diversos imigrantes. As escravas de origem africana passavam a cozinhar para os senhores de engenho. Elas levaram todo o seu conhecimento culinário e adaptaram muitos pratos ao paladar do homem. A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira. Composta basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, farinha e acompanhamentos de verduras e legumes. Ela é comumente apontada como uma criação culinária dos africanos escravizados que vieram para o Brasil. Porém, historiadores e especialistas da culinária indicam que esse tipo de prato, que mistura vários tipos de carnes, legumes e verduras, é milenar, remota possivelmente da área mediterrânea à época do Império Romano, segundo Câmara Cascudo. Pratos similares na cozinha latina seriam o cozido em Portugal, o cassoulet na França, a pela, à base de arroz, na Espanha, e a caçuela e o bolito misto na Itália. A moqueca ou poqueca é um prato típico de praticamente todo o Nordeste do Pará, sendo também a versão capixaba bastante famosa. Para alguns estudiosos da gastronomia brasileira, a origem da moqueca brasileira remontaria à peixaria trazida pelos portugueses, a qual os africanos teriam acrescentado ingredientes da sua tradição culinária. Contudo, é importante lembrar que os ingredientes tinham no peixe um alimento de extrema importância, assim como a farinha de mandioca. Tal associação, peixe e farinha, conservou-se na combinação de moqueca com o pirão. Pato no tucupi é um prato brasileiro típico da culinária paraense. É elaborado com tucupi, líquido de cor amarela extraído da raiz da mandioca brava, e com jambo, erva típica da região norte. Pode ser acompanhado por arroz branco ou farinha d'água de mandioca. O pé de moleque é um doce original da culinária brasileira, que surgiu por volta do século XVI, com a chegada da cana-de-açúcar à capitania de São Vicente, trazida pelo navegador Martim Afonso de Souza. Acredita-se em duas versões para a origem do nome desse doce. A primeira delas diz que a própria aparência do doce, depois de pronto, tem semelhança com a cor e calos dos pés dos moleques, que viviam correndo descalços pelas ruas de terra batida.
Já a outra versão fala das cozinheiras das fazendas, que eram assediadas pelas crianças da vizinhança, que suplicavam por um pouco de doce, enquanto as cozinheiras mexiam seus tachos no preparo da massa. Nestes momentos elas diziam a eles: pé de moleque, feita à base de amendoim, torrado e açúcar. Sem dúvida é uma delícia. Quindim é um doce que tem como ingredientes gema de ovo, açúcar e coco ralado. A receita do Nordeste brasileiro corresponde à receita portuguesa conhecida como brisadelis, com uma única diferença, que é utilizado coco ralado em vez de amêndoa. O mais antigo prato puro sangue da cozinha paulista é o virado. Foi criado na época das entradas bandeiras e moções no Brasil colônia. Estudei o virado à paulista, diz o escritor gastronômico português Virgílio Nogueira Gomes, autor do Tratado do Petisco e das Grandes Maravilhas da Cozinha Nacional. Marcador, editora, Lisboa, 2013. Deve ter influência portuguesa, mas não há lusitana que se pareça mais com ele. Lembra vagamente nosso bife com ovo a cavalo, porém este surgiu mais recentemente nos cafés de Lisboa. A receita atual manda refogar o feijão já cozido em cebola, alho e gordura, ou acrescenta um pouco do próprio caldo do feijão ou de água. Mexe-se com farinha de milho ou de mandioca. Serve-se acompanhado de bisteca ou costela suína frita, linguiça frita, banana empanada e frita, ovo estrelado de preferência com a gema mole, couve cortada em tiras e refogada na gordura. Torresmo feito na hora, ruidosamente crocante e arroz. O tutu à mineira é um dos pratos mais requisitados e saboreados dos mineiros. Uns dizem que esse prato originou da culinária dos escravos, mas não importa a origem, e sim a excelência de seu paladar. A receita leva feijão, cachaça, linguiça e bacon. A mesa é local de afetividade. É nela que colocamos nosso carinho para os visitantes. As comidas sempre nos fazem lembrar das nossas mães, as pessoas queridas da nossa família, bem como nossos amigos. As rodas de bate-papo, as festas em família, o convívio com a sociedade. Tudo isso está no contexto. Comida tradicional. Espero que tenham gostado. Até mais!